E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatório Pestana. E hoje, como prometido no Instagram, eu vou mostrar as minhas mini cabras. Uma criação super bacana para quem tem pouco espaço ou para quem deseja ter como pet, claro, com algumas exceções, né? Eu vou falar todas as minhas opiniões, pelo menos aqui no vídeo. Vou mostrar para vocês então a minha criação de mini cabras. Se você gosta desses animaizinhos, gosta dos vídeos que eu posto, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e siga a gente no Instagram, que lá tem todas as atualizações, beleza? Então vamos conhecer os bichos. Então essa aqui é a visão de fora da estrutura das cabras. Então a casa está ali. E aqui então tem a criação das mini cabras. A gente fez essa porteira aqui, essa cerca. Importante dizer o quê? Essa tela é a tela de mangueiro, de porco, tá? As cabras elas têm o costume de se coçar, de deitar na cerca e se coçar. Então já fica a primeira dica aí. Quem quiser fazer um cercadinho para cabra, precisa ser essa tela grossa. Não pode ser tela de galinheiro, porque elas vão acabar soltando, vão acabar estourando, porque elas se coçam na tela, tá? Então vamos começar por aqui. Esse é um cercadinho, que aqui é onde fica a casinha, onde eles vão dormir. E ali a gente tem a água deles. Importante, essa casinha aqui, ela toda fechada, tá? Todos os lados. Aqui nesse recinto fechado é onde vai ficar os filhotes, assim que eles desmamarem. Essa porta aqui, ela fecha para facilitar o manejo. Então aqui a gente coloca uma trava. Pronto. Então, precisa separar algum filhote rapidinho. Tá aí. Então a gente fecha a porta. E também a gente abre e transforma ela em uma rampinha para eles entrarem. Por enquanto que os filhotes ainda não nasceram, ela fica aberta aqui. E é ali que a gente vai fechar caso precise. Aqui a gente também tem outra portinha que fecha para esse recinto. E aí fica então o primeiro cercado. Legal? Aqui a gente tem a estrutura principal do aprisco. Aprisco, para quem não sabe, é o nome da estrutura, tá? Para caprinos. Então ali a gente tem o que? O feno, que é a base da alimentação deles, que é a matéria seca. Então a gente tem o feno de Tifton. Aqui a gente tem um coxo. O que é importante nesse coxo? O coxo ele precisa ter essas divisões, tá? Em toda a criação de animais, a gente vai ter a questão de dominância, tá? Então, se a gente não tiver essas divisões no coxo, a fêmea dominante sempre vai comer mais do que as outras e ela vai se desenvolver melhor do que as outras, tá? Então é muito importante que o coxo tenha essa divisão. Vinícius, está sobrando ração aí, né? O que é isso que você coloca? Eu já vou explicar, mas está sobrando no coxo. Isso é bom? É ótimo, tá? Por quê? Da quantidade que você coloca, sobrando 10%, a gente sabe que os animais estão satisfeitos e está deixando um pouco no coxo. Esse resto eles não vão comer mesmo, tá? É descartável. Mas, se você coloca a quantidade correta, eles comem e não sobra nada, a gente sabe que eles estão comendo e poderiam comer um pouco mais. Então, para a gente saber se o animal está satisfeito, sempre deixa sobrar ali média de 10%. Bom, essa questão de sobrar o alimento não é desperdiçar, tá? A gente deixar ali em média de 10% da quantidade que a gente coloca é uma maneira legal da gente saber que o animal está satisfeito e ele está deixando um pouco no coxo. Se o coxo chega que está limpo, então eu devo aumentar um pouco mais a quantidade, tá? Nesse coxo, eles vão comer o quê? A silagem de milho, a ração para caprinos, o milho em grão e sal mineral, tá? Essa é uma mistura que eu faço e coloco aqui no coxo. Fora isso, eles têm acesso a feno à vontade. Fora o feno, eles têm a grama, né, o gramado aqui. E eles também pegam o verde, né? O verde que eu costumo chamar de verde é o quê? Ou às vezes a gente pega uma folha de manga, folha de frutas e palha de milho. Palha de milho verde é o que eu tô dando aqui. Palha de milho verde é o que eu tô dando em maior quantidade. Já né, faz parte aqui da silagem de milho, mas a gente dá a palha de milho verde. Eu vou mostrar como que é o processo para preparar. Por que eu faço dessa maneira de triturar o milho? Se a gente coloca solta ele, a parte grossa eles não comem, né? Porque o ruminante ele não tem o dente de cima, ele só tem a dentição inferior. Então ele não consegue quebrar o que for muito duro, ele só vai mastigar o que for mole. E ele se interessa mais pelas folhas internas, então quando você tritura ele acaba misturando, tá? Então eu vou mostrar como que ficou.
Então aqui nesse coxo, percebam que lá também tem as divisões, ó. A fêmea dominante não tá aqui, então elas estão bem à vontade. E ali eu coloco a palha de milho, tá? Onde eles vão comer essa palha de milho, ficam o dia inteiro aí mastigando, eles gostam muito, tá? Então tá aí. Esse é uma segunda... Ali tá o aprisco principal. E aqui a gente fez uma cocheira, né? Vinícius, para que essa cocheira? Sempre é importante ter um lugarzinho para reservar um animal que esteja doente, um animal que esteja machucado, ou simplesmente quando nasce, como ela é toda fechada de pallet, percebe aqui em volta? Ela é toda fechada, bem protegida, então os filhotes recém-nascidos ficam aqui e quando eles desmamam, eles vão para lá sem as mães. Aqui eles ficam com as mães, tá? E aqui a gente fecha, né, quando tem os filhotes, aqui a gente fecha porque os adultos acabam pulando pro lado de cá, tá? Então, tá aqui, já vou mostrar as mini cabras, uma a uma. Então tá aí, a palha de milho. E fora isso, a gente também coloca aqui, do lado de fora, nessas cestinhas, tá? Que eu usava como ninho antigamente, e agora elas estão como coxo também, tá? Por que eu espalhei tanto? Essa é a fêmea dominante, tá? Essa é a Cindy, é a fêmea dominante, e as fêmeas não chegam perto dela. Onde ela tá, as fêmeas não chegam perto. Então percebe que aqui ela tá comendo sozinha, as outras estão aqui todo dividindo o coxo, né? Então, se eu coloco em um lugar só, a fêmea dominante e o macho vão comer, e as outras fêmeas vão comer o resto. Então, para não ter esse problema, tem fêmea comendo lá, tem fêmea lá no aprisco, tem fêmea aqui, e as fêmeas estão lá, tá? Então, essa é uma maneira boa também de evitar problema com dominância. A hora que eu for colocar a ração, eu vou mostrar para vocês na prática como é a atitude da fêmea dominante na hora da alimentação. E esse é o Bastião. Quem segue no Instagram sabe que é o bebezão aqui dos mini caprinos por enquanto. É o bebezinho, tá com 3 meses. Esse é o Candinho. Oi, meu filho. Esse é o Candinho, marcação panda. Essa é a Duquesa, é uma das menores fêmeas. Essa é a Serena. A Serena é uma fêmea cega de um olho, só que ela é a menor fêmea, tá? É uma graça. Essa pretinha, Bodoquena, tá prenha. Essa é a dona. Ela tem até aqui uma roupinha porque eu sou muito mansinha. A dona foi a primeira fêmea que a gente pegou, então ela ficou muito mansa com a gente, ela ama ficar no colo, carinho. E o Bastião também ficou 30 dias em casa na mamadeira, então ele também está super acostumado com a gente. Deixa eu ver se faltou mais alguma. Ah, essa marronzinha aqui é uma fêmea tricolor, tá? Essa é a baronesa. Olha o tamanho da barriga dela. Ela vai ser a primeira a parir. Ela tá com uma barriga bem grande, tá bem gordona e ela também é bem pequenininha. E é uma cor que eu gosto muito, que é a cor tricolor. Olha só que lindona que ela tá. Tá bem pançudinha. Então, tá aqui. Candinho, Bastião, todas elas aí. Então agora, apresentadas as cabras, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a mistura da ração para elas. Eu vou mostrar na prática como que é a atitude da fêmea dominante, para vocês verem por que eu separo as fêmeas. E aí é importante observar o plantel todo para ver qual que combina com qual, quais vão se dar bem com quem. No caso aqui eu separo a dominante com o macho, uma fêmea que seria ali uma segunda dominante sozinha e as outras todas comem juntas, tá? Dentro das outras que comem juntas também tem uma dominante, mas eu vou mostrar que as atitudes delas são menos piores. E elas já estão até acostumadas a comerem separadas. Então eu vou fazer aqui a mistura. Bom, feita a mistura aqui, mistura bem. O que é interessante? A silagem, ela é bem úmida, né? Quem conhece a silagem sabe que a silagem é úmida. Então, ela junto com o sal, com a ração, ela vai virando uma coisa meio homogênea, que fica bastante palatável para as cabritas. Elas têm uma aceitação melhor para as cabras. Então, pronto, a mistura está feita. Então aqui a gente tem o milho, a gente tem a ração, o sal e a silagem. Bom, então aqui eu já fiz a mudança de coxo. Eu coloco esse coxo menor para esses dois, ó. Percebam que eles já sabem que eles vão comer ali, tá? Então a dominante e o reprodutor comem juntos. Aqui eu já coloquei esse coxo maior no cercado porque eu fecho as fêmeas menores. E ali, naquele coxo azul, é onde a fêmea, a segunda dominante
que é essa branca, vai se alimentar. Tá? Então eu vou colocar ali para vocês verem. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma atitude da fêmea dominante. Tá, então por enquanto eu coloquei, ó, coloquei só nesse coxo. Lembrando que a fêmea dominante é essa marrom. Ó, ela não sai do coxo, mas ela empurra os outros. Ó, viu? Então, pra gente evitar esse tipo de atitude, eu separo eles dois. Aqui a gente vem colocar para as menores, que aí vem a grande maioria das fêmeas. E o bastião também. E gravar sozinho é difícil. Bom, então aqui a gente coloca. Ó, percebe também a atitude dela. Vamos ver também de longe. Ela não come aqui, tá? Mas a gente vai analisar. Ó, essa daqui, por exemplo, já tá querendo sair com medo dela. Então aqui que é importante. Você conhecer quais animais que vão se comportar com quem. Olha o que ela faz. Ela espanta todas do coxo. Então por isso que ela não come junto. Senão essa, por exemplo, não se alimentaria bem. Porque ela é bem medrosa. Bom, então aqui elas comem tranquilas. Todas, ó. Bem tranquilas. Todas têm acesso à comida. Com a divisória, percebe que uma não fica batendo na outra. Então aqui elas vão comer a silagem, a ração, o milho e o sal. Essa aqui também é uma fêmea. Essa aqui também é uma fêmea que seria a segunda dominante. Ela come separada de todos, percebe que ela não precisa nem ficar presa, ela já sabe que ela vai comer ali. E aqui então, o reprodutor e a fêmea dominante. Essas duas dominantes são as maiores fêmeas que eu tenho, né? Assim que elas parirem eu vou vender elas para ficarem todas com as menorzinhas. Para criar um padrão também, para justamente não ter esse problema de dominância. O Candinho, que é esse machinho, é um macho muito bom, muito pequenininho. Olha aí. Então, na hora da alimentação, eles ficam todos separados. Bom, e aí, beleza, temos todos o manejo, ok, a alimentação, a água, a estrutura, bacana. O que mais? Parte de saúde. Bom, aqui o que eu sempre indico que as pessoas tenham? O Hipercol, tá? Que é um vermífugo que a gente pode dar direto na boca do animal, ou o Ivomec, muito conhecido, também vermífugo, porém para aplicação, tá? Fora isso, Lepside, às vezes acontece, pelo menos uma fêmea chegou com um berne uma vez, a gente teve que fazer a retirada do berne, passar um Lepside, vitamina, ADE. Então, assim, são animais super resistentes, não ficam doentes com facilidade, mas é importante ter esse tipo de medicamento, tá? Outra coisa muito importante, as cabritinhas, né, as cabras, elas precisam serem vermifugadas com frequência. A gente aqui, para não ficar dando remédio toda hora, dando vermífugo, folha de bananeira. Então, folha de bananeira pelo menos uma vez na semana. E o verde à vontade, a ração, vocês viram que ela é medida, né? Não é à vontade. Mas o verde é à vontade, o feno também é à vontade. E a folha de bananeira também age como vermífugo. Alguns pontos importantes são: as minicabras elas não podem se alimentar de qualquer coisa que elas verem pela frente, tá? Então, folhas tóxicas como orquídea, samambaia é uma planta hemorrágica. Então, existe ali uma infinidade de plantas que elas não podem comer para não ter nenhum tipo de problema, tá? Claro, não vai deixar a minicabra no jardim cheio de flores que elas vão se interessar por essas flores e nem todas elas podem comer. Outra coisa, quantidade de milho. Milho em excesso pode causar o timpanismo, tá? Que começa a juntar muito gás na barriga desse animal e aí ele não consegue eliminar e aí o animal acaba morrendo. Então, o milho, a ração tem que ser controlada. E o restante a gente pode dar à vontade, ok? Então essas são as nossas mini cabras. Então tá aí, essas aqui são as menorzinhas, são as matrizes, que vão ficar por aqui. O bastião, futuro reprodutor. Olha só, todas aqui estão prenhas, menos a dona, que é essa daqui.
aquela lá tá bem avançada, a pretinha também tá. As outras duas maiores também estão bem avançadas, mas das menorzinhas, a pretinha, a baronesa e a bodoquena. Tá legal? Vinícius, você vende filhote? A gente vende. As fêminhas vão parir daqui a baronesa dentro de 45, 50 dias, mais ou menos. Mais tardar 2 meses. As outras também nessa faixa de tempo. E aí quem tiver interesse é só chamar a gente pelo Instagram, que lá a gente tem todas as informações que vocês precisam saber. Bom, e aí o pessoal me pergunta, dá pra ter mini cabra em casa? Eles são agressivos com crianças? Sim, eles são muito agressivos, tá? Vocês podem perceber que o Bastião é um exemplo disso. Ele não gosta de colo, ele não gosta de carinho, ele é bastante agressivo com todo mundo, né? Ele... Não, gente, brincadeira. As mini cabras, elas são muito dóceis, muito amorosas, eles acostumam super com a gente, interagem como um cachorro, vamos usar como exemplo. Ainda mais se a gente cria eles desde pequenininho, na mamadeira, eles são muito mansos. Ó, o Bastião é um bebê, a dona também, eles gostam muito de ficar com a gente. Só o Candinho que não gosta muito dele. Enfim. Então o que é importante a gente saber? Dá para ter mini cabra em casa? Dá para ter mini cabra em apartamento? Olha, pensando no bem-estar do animal, não, tá? Se a gente for pensar bem, não. As mini cabras são ruminantes, eles precisam ter acesso à comida, tem muita energia, eles precisam correr, pular. As mini cabras sobem em todo quanto é lugar. Percebam que as casinhas deles são todas no alto, ó. A gente tá aqui no alto, porque eles gostam de subir, descer, pular, correr, e os filhotes brincam muito. Então dentro de um apartamento não vai ser bacana. Eu tive a experiência de quando eu fiquei com o Bastião em casa, fiquei com ele 20 dias amamentando. Sabia que ele ia ficar aqui, mas eu fiquei com ele em casa amamentando. Terrível, né? É uma delícia ter esses bichinhos em casa, mas ele sobe em tudo, ele aprende tudo que a cachorra faz, ele fazia, então ela corria, ele corria atrás, ele subia em cima da mesa com uma facilidade enorme, né? Eles pulam muito alto, então não é um indicado, tá? Se você tiver um terreno, um espaço com sol, o espaço deles não precisa ser muito grande, mas precisa ter o mínimo de espaço possível para que assim a gente consiga propiciar o bem-estar para o animal, né? Aí a gente entra na questão da humanização, de ter esses animais dentro de casa e tratar como se fosse um filho, coisa do tipo, né? Pode parecer até um pouco hipocrisia da minha parte, porque eu chamo todos os meus bichos de filho, muito amor, carinho, mas eles estão todos no ambiente que eles precisam estar. Eles estão aqui na grama, estão aqui no sol, né? Então, assim, existe ali um limite para a humanização desses animais, pensando no bem-estar deles. Então é muito importante que, acima de tudo, a gente não pense só no prazer que é ter esses animais, mas também no bem-estar deles. Então eles precisam de espaço, eles precisam ter acesso à comida, não podem ficar estressados. Imagina dentro de uma casa, né, sozinhos, estressados, eles vão ficar. Então aqui eles estão com outros animais, eles estão expressando seu comportamento natural, eles estão tendo acesso à comida, estão acesso à água, não estão estressados porque eles pulam, correm, eles estão gastando energia, eles estão descansando, estão no coberto. Então tudo isso influencia para o bem-estar do animal, tá? Então seria muito ruim da minha parte dizer que eles podem ser criados como pet em qualquer lugar, tá? Como pet, sim, são super dóceis. Todo esse tempo que eu tô falando, onde que ele tá? São super dóceis, não sai do colo. A dona também não sai do colo, mas a gente não pode ter eles em qualquer lugar. Eles precisam de, no mínimo, uma estrutura mínima para ter esses animais. E qual seria um espaço mínimo? Não vou saber dizer em metragens, tá? Aí a gente vê. Tudo isso vai depender. Eu vou ter um filhote, vou começar com um casal, eu pretendo criar, não, só quero um, tá? Então eu vou dar um exemplo. Aquele cercadinho, por exemplo, meu pai tá jogando água na grama. Dá oi aí, Lu. Então, aquele cercadinho, por exemplo, ele tem em média uns 5x5. Já é um espaço bom se a gente for criar um ou dois, tá? Eles conseguem subir, conseguem descer, já tá bacana, tá? Agora, se a gente for ter mais, olha o espaço que a gente tem aqui. É um espaço grande? Não é muito grande, mas eles têm acesso aqui a tudo que eles precisam para o tamanho deles tá de bom tamanho, ok? Então é isso, a gente pensar em todos os pontos antes de adquirir um animalzinho de estimação. A gente sabe que está tendo uma febre aí de animais não convencionais, mini cabra, mini porco. Procurem saber o que é uma mini cabra aqui solto e o que é uma mini cabra dentro de casa.
procurem saber quais são os comportamentos deles. Questão de sujeira, eles não fazem muita sujeira, tá? Eles fazem o xixi ali, é pouquinha coisa, só quando é filhote que não. Mas as fezes também, sequinha, é fácil de limpar. Mas procurem saber o que é o comportamento de um cabrito dentro de casa. Eles são terríveis. Então, assim, gosto muito, mas não indico para quem quer criar dentro de casa, tá? Quem quer com criança, tenha um espaço para criar esses animais. São ótimos para ter com criança, desde que eles tenham um espaço adequado, tá? Então é isso aí. Esse aqui são as nossas criancinhas. Quem tiver interesse em adquirir, quem tiver condição, não só financeira, mas condição de propiciar um bem-estar para esse animal, entre em contato com a gente pelo Instagram. Logo a gente vai ter filhotes para retirada aqui em Limeira, Limeira, Santa Bárbara, ou a gente entrega aqui pela região. Daqui uns 2 meses, a partir de hoje, 28 de junho de 2021. Então quem tiver interesse, entra pelo Instagram lá, a gente também posta várias dicas, várias coisas. Estão comendo. E quem gostou do vídeo, então, se inscreva no canal, deixa o sininho, deixa o like, deixa um comentário, siga a gente no Instagram e fiquem por dentro do Petcast que ainda tá rolando. Amanhã a gente posta, dia 29, a gente tem mais um episódio e o episódio vai continuar aí por um bom tempo. Então, fiquem por dentro de tudo e valeu, pessoal, até mais!